Acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Professora Fabiana, língua portuguesa, certo? Mas antes eu quero contar, antes de nós iniciarmos, eu quero compartilhar com vocês uma história bem legal. O nome não é tão legal não, que fala O Homem Sem Sorte. Alguém já ouviu essa história? Não? Tá, então eu vou contar para vocês. Em uma aldeia, havia um homem, como o próprio nome já está dizendo, sem sorte. E por que ele era sem sorte? Tudo que ele fazia dava errado. Ele plantava, quando ele semeava, vinha animais, comia ou simplesmente não brotava. E claro, com o passar do tempo, esse homem começou a ficar assim, né, frustrado, triste, decepcionado. Aí ele chegava numa pessoa e começava a reclamar da falta de sorte. No início, as pessoas até que escutavam, com uma certa empatia. Mas eram tantas situações que as pessoas começaram já a rejeitar. Quando ele chegava perto, eles se distanciavam, porque todas as vezes eram reclamações. O homem foi ficando, além de sem sorte, ele foi ficando chato. Ninguém queria ouvi-lo. Então ele tomou uma decisão. Ele falou assim, bom, o que acontece que eu não tenho sorte? Ele foi até a família e começou a observar. O pai dele era um homem de sorte. A mãe dele também tinha sorte. Os irmãos eram todos bem-sucedidos. Aí que ele ficou revoltado. E ele falou assim, mas o que está acontecendo? Eu quero respostas. Então eu vou atrás do Criador para eu poder encontrar a resposta. Beleza. E assim ele saiu. E falaram que ele iria encontrar o Criador no fim do mundo. Ele saiu andando, e passou um mês, passou um ano. E ele foi caminhando atrás de encontrar a resposta por que ele não tinha sorte. E no caminho, ele encontrou um lobo. Este lobo, lá do longe, começou, moço, por favor, me ajuda. E ele escutou, aí ele parou, aí ele falou assim, por favor, moço, me ajude, eu não aguento mais, eu estou muito doente, eu estou muito fraco. Aí ele parou indignado, ele falou assim, eu vou ficar perdendo tempo, fala logo, eu não posso te ajudar. Eu estou indo encontrar a resposta, porque eu não tenho sorte e você está aí há pouco tempo e já está reclamando. Eu estou há anos. Aí o lobo falou assim, então já que você vai buscar respostas, pergunta também ao Criador o que é que eu tenho. O homem ficou chateado. Se eu lembrar, eu pergunto. E ele foi caminhando, quando de repente ele tropeça em uma raiz. Era uma árvore gigante que estava lá. Aí no que ele tropeçou, ele viu caindo, a árvore tinha apenas 2 folhinhas. E uma folhinha foi caindo lentamente. E a árvore falou, moço, me ajuda. Olha só, eu estou muito doente, eu não era assim. Eu era cheia de vida, mas agora as únicas folhas que eu tenho estão caindo. E o moço, claro, né, ficou indignado, porque afinal ela estava no meio do caminho onde ele tropeçou. E aí ele falou assim, olha, se eu tiver tempo, se eu lembrar, eu pergunto também o motivo. E ele seguiu viagem. E quando ele, em determinado momento, ao longe, ele se depara com uma casinha. E lá tinha uma moça muito bonita, mas esta moça era muito triste. Então eles conversam ali durante horas. E ela também pede para ele, para perguntar ao Criador o porquê que ela era tão triste. Ele ficou um pouco chateado, porque na conversa ele acabou perdendo a hora, né, e impedindo a viagem.
Então ele, tá bom, se eu tiver tempo, se eu lembrar, porque eu já perdi muito tempo aqui com você, eu pergunto ao Criador. E ele seguiu. E aí, quando de repente, ao fim assim do horizonte, ele vê uma grande nuvem e então escuta uma voz. E aí ele falou assim, cheguei ao fim do mundo. É o Criador. E aquela voz falou com ele. E então ele rapidamente perguntou, Senhor Deus, por que eu sou sem sorte? Tal. E aí eles começaram a conversar. E Deus então falou para ele o seguinte, olha, a sua sorte está nos detalhes. Você precisa prestar atenção, que sua sorte está por aí. Sua sorte está no mundo, nas coisas. Então vá em busca. Mas você precisa prestar atenção. O homem, então, estava saindo. Quando, de repente, a voz, então, fala novamente para ele. E você não está esquecendo de nada, não? Você não encontrou um lobo, uma árvore e uma jovem que pediu para você também fazer perguntas? Aí ele, é verdade. Mas é porque eu estou com muita pressa, eu preciso encontrar minha sorte. Então, na conversa ali, o Criador falou cada um. Estava voltando, no que ele estava voltando, então a moça estava no portão, a jovem, né? Estava no portão e perguntou, e aí, você conseguiu encontrar as respostas? O homem falou que sim, falou que o Criador tinha falado para ele que a sorte dele estava nos detalhes, estava no mundo e que era para ele ficar atento. Aí a moça perguntou, e quanto a mim, você perguntou? Ele disse, o seu caso é solidão. E quando você encontrar alguém, então você será feliz. E mais feliz ainda vai ser o homem que for o seu companheiro. A moça abriu um sorriso e falou assim, então seja meu companheiro. Quer ser o meu companheiro? Ele virou para ela indignado e falou assim, o quê? Eu estou atrás da minha sorte. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui. Eu não vim tão longe para parar aqui, para ficar pelo caminho. E ele seguiu viagem. No que ele seguiu viagem, então, ele tinha esquecido os outros, mas quando de repente ele tropeça novamente na raiz da árvore. E aí ele lembrou, né, da pergunta. E a árvore falou, e aí, você perguntou qual que é a resposta, o que é que eu tenho? E ele disse, olha, você não tem nada, você não está assim tão doente. O que você tem é que embaixo das suas raízes tem uma caixa, um baú de ferro. Dentro dele tem um grande tesouro. E quando você conseguir tirar, aí toda a sua vitalidade volta. A árvore ficou feliz, né? E falou assim, então, por favor, cave para mim, tira daqui, porque tudo que eu quero é ser uma árvore cheia de folhas novamente. O homem então virou para ela e falou assim, mas você está de brincadeira com a minha cara, hein? Eu fui longe buscar a resposta e agora você quer que eu cave? Agora você já sabe a resposta e você quer que eu faça esse trabalho? Eu vou sujar as minhas mãos de terra? Não, se vira. E ele, partiu novamente. Então chegou e encontrou o lobo, que foi o primeiro. E aí o lobo falou assim, moço, e você perguntou o que é que eu tenho? O homem já estava assim chateado, porque ele estava assim com muita pressa, porque ele queria encontrar a sorte dele. E ele falou assim, olha, você não tem nada, você não está doente, o que você tem é fome. Você tem é fome. Então, e se você não comer algo, daqui a pouco você morre. Aí, a não ser que passe por aqui uma criatura bastante estúpida que você consiga devorar. No momento em que ele disse isso, os olhos do lobo tomou um brilho diferente. Ele resgatou força onde ele não tinha, então ele atacou o homem e devorou. E este foi o fim do homem que estava à procura de sorte. Trágico, né?
Mas e nós? Né? O moral da história. Ele estava tão focado nele mesmo, né? Um egoísmo ali, envolvido com um egoísmo, uma individualidade, que ele nem sequer prestou atenção no que Deus disse. Porque Deus disse para ele o mesmo que Jesus disse aos discípulos: olha os lírios do campo. Né? Que quando Jesus ele nos traz isso, é para o quê? Olha, a felicidade, como se falasse em outras palavras, a felicidade está nas pequenas coisas. Estão nos detalhes. E ele só se importou com ele mesmo. E isso nos traz essa lição, né? Que às vezes a gente vai assim, quero ouvir a voz de Deus, mas nós não paramos realmente para ouvir a voz do Criador, de Deus. Não é isso mesmo? Tudo bem, então, uma historinha aí para refletirmos nesta tarde, né? Bom, é língua portuguesa o nosso módulo e eu trouxe, então, a seguinte questão. Por que estudar língua portuguesa no curso de teologia? Eu confesso a vocês que quando eu fiz este curso, e quando eu cheguei aqui, eu confesso que eu também fiquei assim, eu falei, mas como assim? Língua portuguesa? Eu achei que ia ser só Bíblia, Bíblia, Bíblia. O tempo todo aí, em língua portuguesa. Eu também fiquei assim um pouco assustada, estranho, né? Em 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, este é o termo fundamental, é a nossa base fundamental, a resposta por que devemos estudar língua portuguesa em um curso de teologia. Porque o Senhor, Ele nos diz que nós precisamos, o quê? Ser obreiros aprovados, procurar manusear de forma adequada. E isso envolve a língua portuguesa. Ainda mais a nossa língua, que é cheia de nuances, cheia de regras e exceções, não é assim? Uma única palavra, às vezes, dentro de um contexto, ela muda todo um sentido. Né? E aí, como Jesus ele falou, para poder interpretar bem. E aí, às vezes a gente fala assim, mas nós temos o Espírito Santo, ele vai trazer a revelação. Sim, nós temos, mas Deus ele também opera através do conhecimento, porque ele é o dono do conhecimento. Então, ele quer o quê? Que nós estudamos. Procure conhecer, para manusear. Né? E aí, passado, eu gosto muito de falar dessa história que aconteceu, né? Daquele pastor que era pedreiro, o que aconteceu com ele? Um termo ali, um acento, que foi um acento, ele fez uma interpretação completamente errônea. E nós somos líderes, porque mesmo que você não está no encargo de uma liderança, mas nós compartilhamos a palavra do Senhor nas células e nós precisamos manusear bem. Nós precisamos saber, não estou falando em sermos doutores da língua portuguesa, mas nós conhecermos o básico para que na hora de transmitir a mensagem, que seja clara, que não fique dúvidas, né? Que não dá duplo sentido, ok? Então, esse é o ponto X aí de nós estudarmos a língua portuguesa. Aqui, eu nem vou ter agora dificuldade, porque alguns já estudaram, né? Que é morfologia. Morfologia. A morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras, desde a sua estrutura e formação. Então, ou seja, o que é morfologia? Logia. Todas as vezes que aparecer este termo, significa o estudo, tá? Então, é estudo das formas, ok?
Isso que nós vamos estar estudando. E aí, dentro da morfologia, nós temos as palavras, que elas se organizam em 10 categorias. Lembram? São conhecidas como as classes de palavras ou classes gramaticais. E aí nós vamos ter o substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. A primeira classe que veremos vai ser o substantivo. É familiar este desenho? Quem que é? Adão e Eva. E por que eu coloquei logo esse desenho? Então, qual que é a relação de Adão com o substantivo? Vocês são demais. Exatamente, porque assim como Adão, ele colocou o nome, né? Deus chamou, ei, Adão, olha, criei todas as coisas, agora você coloque o nome aí em tudo. E Adão foi colocando os nomes, certo? Na língua portuguesa, eu brinco que nós temos o Adão. E este Adão é substantivo. Por quê? Porque o substantivo é esta classe de palavra que nomeia tudo, absolutamente tudo. Então, estes nomes, eles são o substantivo. Então, todas as vezes, cadeira, quando eu falo cadeira, lápis, borracha, óculos, né? Tudo é substantivo. Nome de cidades, nome de rua, substantivo. Beleza? Então, para não esquecer mais, o que é substantivo? É o Adão. Por quê? Isso, é o Adão porque ele nomeia os seres. Nunca mais esquece, né? Espero que não, hein? E aqui nós temos os tipos de substantivo. Primitivo e derivado. Próprio e comum, concretos e abstratos, simples e compostos. Basicamente, estes. Substantivo primitivo e derivado. O substantivo primitivo pode originar outros substantivos, que serão os substantivos derivados, certo? Então, como assim? O substantivo primitivo pode originar outras palavras. Veja, a nossa língua, ela veio de outros termos, de outros povos, né? Nós temos uma ramificação aí. Então, quando eles começaram a fazer a construção do que chamamos de dicionarizar, veio aquela palavra que é a primeira, ok? Então, vamos colocar papel. Olharam para folha e falaram, não, isso daqui é papel, então no dicionário nós vamos colocar desta forma, papel. Então, a palavra papel é a primeira, certo? Então, se ela é a primeira, logo, ela é uma palavra primitiva, tá? Então, para não esquecer, todas as vezes que falar primitiva, vem de primeiro, beleza? Tá, então, se papel é uma palavra primitiva, então qual que é a derivada? Papelaria, o que mais? Papelão. Muito bem. Então, primitivo é a primeira palavra. Ok? E derivado são palavras a partir da primitiva. Certo? Então, às vezes a gente fala assim, derivado de leite, requeijão. Não é isso, tá? Não é isso. Não neste contexto da língua portuguesa da morfologia. E não é.
Tá vendo só? Uma palavra, vários significados, né? Certo. Então, não é requeijão neste contexto, ok? Leite. Leiteiro. Muito bem. Certo. Dúvidas aqui, pessoal? Não, né? Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Pedra, pedreira, ferro, ferreiro, vidro, vidraçaria, café, cafezal, bom, bondade. Alguns exemplos. Substantivo comum. O que é comum? O que vem à mente de vocês quando eu falo comum? Normal, corriqueiro. Usual a todos, né? Isso. Então, substantivo comum, que é uma forma genérica para todos. Então, quando eu falo garrafa, é o quê? Comum. Cadê o Kaique? Lembrei do Kaique agora, da outra aula. Cachorro. Cachorro comum. Certo? Por quê? São várias espécies, né? Temos várias garrafas também. Agora, quando eu coloco um nome, aí se torna próprio. Né? Então, quando eu falo meninas, comum. Mas qual é o nome da menina? Lívia. Próprio. Ok? Porque eu estou especificando. Caneta, comum. Mas quando eu falo a Bic, aí que é a marca da caneta, se torna próprio. E os substantivos comuns, eles devem ser escritos com letra minúscula. Tá? Quando é o nome, vamos colocar aí, era neguinha, né? A neguinha passa bem ainda? Ó, cachorros, comum, letra minúscula. Agora, o nome, neguinha, tem que ser maiúsculo. Não importa se você vai colocar o dog, o cachorro que se chama dog. Entendeu? Dog tem que ser com letra maiúscula. Porque é o nome. Certo? O que mais? Tá, aqui eu já falei, né? Tem que ser sempre com letras maiúsculas, nomes, tudo que se especificou, fez diferença dos demais, letra maiúscula. Ele deixa de ser comum e passa a ser um substantivo próprio. Simples e composto. Os substantivos simples e compostos são substantivos classificados de acordo com o número de radicais que apresentam na sua estrutura. Quem lembra o que é radical? Os que estavam. Lembram? Eu fiz até o desenho de uma árvore e tal. E ali eu desenhei as raízes, porque radical vem da raiz. É que a partir dela nós vamos formar novas palavras. Olha só aqui, ó. Então, radical é a parte da palavra que contém o significado comum a todas as palavras da mesma família. Então, um exemplo. Flor é a palavra primitiva, certo? A palavra primitiva, como nós já estudamos. Florista, floral e florido. Observaram que em todas as palavras, ó, se repetiu até aqui, ó, até flor, repetiu? Só foi acrescentado outro termo depois? Então, este termo que se repete, tá, nas palavras derivadas, então nós chamamos de radical. Tá? Quando falamos a palavra pedra, pedra é
primitiva. Aí, a partir dela, formamos novas palavras. Pedreiro, pedregulho. Então, até o pé, aí, é o radical. Porque se repetiu nas palavras derivadas. Ficou claro? Sim? Bom, já que vocês afirmaram, eu vou colocar aqui entenderam que está tudo ok. Então, essa vai ser uma perguntinha na avaliação. Identifique os radicais. Aí, na hora, que? Radical? É para ser assim, vida louca? Ah, Jesus é radical. Ser cristão é radical. Os substantivos simples apresentam apenas um radical. Simples, apenas um radical. Ou seja, uma palavra, tá? Eu tenho uma palavrinha só, quando ele é simples. Flor, quando eu falo apenas flor, simples, tá? Porque eu tenho uma palavra, um radical, beleza? Agora, se eu acrescento uma outra palavra para formar uma nova palavra, aí se torna composto. Olha aqui, ó. Couve, flor. Eu tenho uma, tenho duas. Eu tenho duas palavras. Então, substantivo composto. Guarda-roupa, guarda-chuva. Se falarmos chuva, é um radical só. Então, simples. Agora, eu falei guarda-roupa. Duas. Tenho duas palavras. Certo? Dois radicais. Então, passa a ser composto. Certo? Certo. Então, abstrato, pessoal, substantivo abstrato, é o tipo de substantivo que representa conceitos que não têm forma concreta, dependendo de outro ser para existirem e se manifestarem. Então, ele é dependente. Ele depende de um outro ser para poder existir, senão ele não existe. Isso é o substantivo abstrato. Aí nós temos exemplos aqui, ó. Nós temos os sentimentos, as sensações, as reações, entre outras qualidades, e conceitos de abstrato. Então, quando eu falo saudade, pensa na saudade. Pensa na saudade. Conseguiram identificar, dar uma forma para ela? Não, né? É o sentimento. Amor. Quem deu uma forma para o amor aí? Quem imaginou um coraçãozinho aí? Quando falei amor, mesmo assim, sem você querer pensar, logo pensou no quê? Não vê mais coraçãozinho? Então, e aí geralmente, né, desenha-se o coraçãozinho para representar. Um coração não, né? Porque nem o coração nem é daquela forma, né? Então, é um sentimento. É abstrato. Porque para existir tanto o amor quanto a saudade, precisa de um ser, né? Então, não é possível. Fome. Não é possível. Tá? Então, geralmente, substantivo abstrato é nesse sentido. Você não consegue dar uma forma. Você não consegue. Precisa de um outro ser para poder existir. Vamos lá. Mas disse que Deus é amor. Mas aí Deus ele já é concreto, né? É a forma. Deus, muito bem. É concreto. E concreto. Então, um substantivo concreto é dotado de uma imagem física existente,
ainda que imaginária. Ela existe, ainda que imaginária. Por que ainda que imaginária? Não pense numa fada. Eu falei para vocês não pensarem em uma fada. Não pensaram? Mas eu falei que não era para pensar em uma fada. Olha só. Então, por mais que eu disse, não pense em uma fada, a nossa mente vai, né? Já fez ali todo um desenho. Se eu falasse assim, saci, também. Eu, particularmente, nunca vi um. Nem fada, nem saci. No sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas, assim, forma materializada ali, né, desses seres. Né? Então, a gente não é nosso cotidiano. Mas a nossa mente, ela desenha. Ela consegue trazer ao real, tá? Devido às tradições orais que foram passadas de geração, principalmente a questão do folclore, né? Então, foi passada de geração em geração e, através da mente, criou-se, então, um formato ali para este ser. A mente, ela, né, a imaginação da criança ali, através dos pais, foram passadas e ensinadas dessa forma, a dar esta imagem. E indo para a TV também, os desenhos, eles trazem essas formas. Algo bem interessante que foi falado, quem estava na aula inaugural, domingo passado, e eu achei muito interessante. Tem questão de formas, né, que estamos estudando sobre isso. Quando fala igreja, o que vocês imaginam? Um prédio. Se pedirmos para uma criança desenhar igreja, ela vai desenhar também uma casinha ali, um prédio, tal, certo? Mas o que é a igreja? Entendeu? Somos nós. Mas na hora de desenhar, a nossa mente, por mais que nós falamos que igreja somos nós, mas a nossa mente, ela já fez uma construção, tá? E aí nesta construção nós não desenhamos uma pessoa, nós desenhamos um prédio. Da mesma forma que são esses substantivos que são concretos, porque a nossa mente já deu uma forma para elas. Por isso que muitas vezes, na escola, ainda erra essa questão do amor que faz o coração, que não é um coração, tá? Mas aquela imagem. Enfim, vocês entenderam. Né? Não é. Por quê? A mente foi educada desta forma, tá? Então, como que vocês estão educando a mente de vocês, hein? Olha como isso é sério, né? E aí, abrindo um parênteses aqui, que eu gosto muito, que eu sou professora dos menores, fala sobre a doutrinação. Por isso, da doutrinação desde pequenos. Porque quando chegar lá, olha, se nós conhecemos a palavra, estudamos, e quando fala em igreja, nós, que é um detalhe, é importante, mas assim, não toma uma amplitude, né, algo grande. Nós imaginamos uma igreja como um prédio, tal, bonitinho. Imagina a cabecinha dessas crianças sendo doutrinadas através de desenhos, através de séries e, infelizmente, muitas vezes, através de educadores também que não estão pautados na palavra. Porque, assim, o que eu converso, eu falo, né, para os meus alunos,
Querendo ou não, a educação ela é um sistema. Dentro do sistema mundo, a educação é mais um sistema, faz parte de um sistema. Né? Existem vários tipos de sistema. E a educação é um. Então, se é um sistema, tem a cartilha do sistema mundo a ser seguida. Né? E aí, não sei se vocês viram, já falando sobre a língua portuguesa, que quando eu ouvi, eu falei, não, é sério, sobre o todos, o todas e o todes. Sim, e olha que interessante, né? E mais uma vez, por isso que falando sobre a mente, né? E mais uma vez, onde que se aplica essas ideologias? Na educação. Entendeu? Por quê? A mente, ela vai fazendo uma construção daquilo que houve. Como eu compartilhei com vocês no módulo passado, não sei se vocês vão lembrar, mas aí entra uma questão de variação linguística, regionalismo, enfim, vícios de linguagem, que a língua portuguesa também tem disso, do contexto qual nós estamos inseridos ali. Então, nós vamos trazer algo ali daquele contexto. E eu tinha 14 anos, mais ou menos. Eu morava no sítio. Eu ouvi a minha vida toda meus pais falando Varsina. Varsina. Colocaram R aí. Quando eu fui me aprofundando em língua portuguesa e eu entendi que não tinha esse R, eu falei, mas como assim? Eu passei a vida inteira falando assim. Não, tem um R aí. Entendeu? Então, assim, foi custoso para poder tirar esse vício, esse contexto. Aí imagina, né, essa questão da ideologia. Por isso que ataca logo o sistema educacional, vai na educação, porque é a questão da doutrinação, precisa doutrinar desde pequeno. Né? Então é fundamental aí nós nos aprofundarmos, porque o todos já é uma linguagem neutra, querendo ou não, né? Pessoal, vocês entenderam o conceito, a diferença, então, de abstrato e concreto? Então, entenderam por que quando falamos Deus, Saci, fada, são abstratos, ou são concretos, e não abstratos, certo? Porque nossa mente consegue trazer uma forma ali, uma imagem, né? Substantivo coletivo. Eita, passou rápido. Substantivo coletivo. Oi? O próprio nome já está dizendo, né? Coletivo. Então, o substantivo coletivo, ainda que ele é singular, tá? Ele vai ser empregado no singular, mas ele remete a vários, a muitos, tá? Gênero. Gênero de substantivo. Então, na língua portuguesa, há 2 gêneros, masculino e feminino. É masculino o substantivo que admite o artigo o, e feminino o substantivo que admite o artigo a. Essa é a regra básica, ok? Para masculino e feminino. Então, quando nós falamos menino, eu coloquei o, é masculino. Só que dentro, nós temos o que chamamos de biforme. Bi significa 2. Então, 2 formas, ok? Menino, masculino. Porque, como nós vimos na regrinha básica aí, a terminação foi o. E menina, feminino, porque a terminação a. Gato, gata, né? Peru, perua, enfim. Homem, mulher. E foram vários aí. Tá? Então, é biforme porque nós temos 2 formas.
Há nomes de seres vivos que possuem uma só forma para indicar o sexo masculino e o sexo feminino. Daí eles classificam-se em epsenos. Quem lembra? Epsenos é o que mesmo? Bem, isso daqui é perfeito, porque é usado apenas para animais, os epsenos, tá? Então, quando eu falo, ó, o crocodilo, animal, não consigo saber. Para eu dizer se é macho, saber se é do gênero feminino ou masculino, eu preciso colocar os termos, ó, crocodilo macho ou crocodilo fêmea. Então, precisa usar estes termos, beleza? A mosca macho, a mosca fêmea. Epsenos, regra apenas para animais, tá? Se tiver para classificar na avaliação, vocês recordando que epseno é só para animais, vocês já acertam aí, né? Bastante. Então, fiquem ligados. Sobrecomuns são substantivos de um só gênero, que indicam tanto os seres do sexo masculino como do sexo feminino. A criança, o indivíduo, a criatura. Então, para identificar, vai depender do contexto inserido aí. Então, se lá no texto estava falando, narrando o tempo todo sobre um menino e tal, que quebrou o pé e tal, e aí adiante usou a criança, foi levada ao hospital, então já sabe o quê? Que esta criança é um menino, tá? Mas crianças, falar apenas a criança, não dá para identificar, precisa do contexto. Então, não existe o crianço, o criança é a criança, beleza? Da mesma forma, indivíduo, criatura, tá? Comum de dois gêneros. São substantivos que possuem uma só forma, para o masculino e feminino, mas permite as variações aí do gênero por meio de palavras modificadoras. Serão artigos, adjetivos e pronomes. Colega. Não dá para saber. Porém, o antecedente é um artigo. Muito bem, artigo. Então, quando falamos o colega, eu sei qual o gênero que é, né? Um estudante, uma estudante. Meu fã, minha fã. No sobrecomum, nós conseguimos identificar, então, através aí dos termos, tá? Tanto do artigo, adjetivo, pronomes, beleza? Então, se fosse estudante bonito, estudante bonita, que é o adjetivo, conseguiríamos identificar tranquilamente também através do adjetivo.